Boa tarde, mais um Fala Sério com Adriana Pupumaia. Estamos de volta, né, Karen? A Karen já tá virando aqui, ó, apresentadora junto comigo. Daqui a pouco eu estou aqui do outro lado e a Karen está aqui. Voltou, Karen, vamos continuar aquele papo gostoso. Mas antes, gente, vamos lá. Estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo aplicativo da rádio, na TV Pixelnet, Varzianet, e estamos depois no YouTube, no Fala Sério. Então não esqueça de acompanhar a gente. E, gente, perguntinhas, né? Vamos bombar aí a Karen de perguntinhas. 11 93329 0919. E é isso, gente. Acompanha a gente nas redes sociais, a Rádio Pôr do Sol, o Fala Sério, o Grupo Força Jovem, a Karen. Tem que acompanhar a gente, dar like, dar link, curtir, que é isso que faz, né? A gente conseguir crescer e levar tudo isso para muita gente, tá bom? Então é isso aí. Gente, muito obrigada, né, aos meus amigos Dircélio, ao Brisa, que estão aqui sempre dando essa oportunidade pra gente, né? A Rádio Pôr do Sol, que abre esse espaço maravilhoso para a gente poder trazer informação, poder trazer tanta coisa nova que é bem importante para a vida da gente, né? Para a gente mudar muita coisa. Reflexões. Reflexões, exatamente. Então é isso! E Karen, bora lá Boa de novo, hein, tarde, amiga? obrigada de novo pelo convite. Nós não falamos nem metade, não chegamos nem na metade da outra vez que a gente tinha planejado, né? Com certeza a gente não vai terminar, porque nunca tem fim a nossa conversa, ainda bem. Mas agora, a gente sabe o que eu faço? Eu saio daqui, eu já agendo 2 programas com a Karen, entendeu? A gente já vai chegando no final do ano, já tem programa agendado com a Karen. Porque senão não vai dar Porque certo. senão fica complicado. Mas, Karen, vamos lá de novo, né, amiga? Geração ansiosa, emocional e socioemocional. Vamos pensar pensar na geração, né, aí dos nossos jovens, das nossas crianças, mas também, né, pensar como nós adultos estamos impactados com essa geração também, né, porque muitas das questões que as crianças estão passando, a gente não se dá conta que a gente está fazendo a mesma coisa. Repetindo padrões. Toda hora a gente está com o celular, né? Então a gente fala tanto para o nosso filho, sai do celular, mas daí quando senta na mesa ou vai conversar, amanhã espera aí que alguém está me chamando, ou eu não respondi o WhatsApp. Então acho que falar de ansiedade é falar do presente, o quanto a gente não contempla o presente, o momento que nós estamos sendo adulto, criança. O presente é o nosso desafio. A gente está ou no passado, preso com as nossas dores, ou pensando no futuro. O que caracteriza a geração ansiosa, então, você acha que é o celular? Eu diria, né, por todos os estudos que estão apontando, é uma soma de fatores, né, que a gente tem hoje junto. A gente tem, com certeza, as redes sociais. Eu acho que não é a tecnologia, a gente tem que separar todas as vezes que a gente fala de tecnologia, né, de celular, de mídia, de televisão, porque a gente já tinha, lá nos anos 80, 90, a questão da televisão, né? Tanto falando aí, olha, cuidado com o que o seu filho assista, o tempo de tela, de televisão. A gente não tinha todos os estímulos que tem hoje com o computador, os smartphones, os tablets, enfim, a gama de coisas. Então, a gente tem a tecnologia e a gente tem as redes sociais. Eu diria que e os estudos apontam que essa soma de coisas. Primeiro, o estilo de vida mudou, desde a alimentação. Então, os ultraprocessados estão aí para te falar o quanto te deixam acelerados, né? O açúcar, né, na nossa alimentação. Pilha, né? Pilha, né? Então, a gente hoje está com muito ultraprocessado, isso é um fator. A gente está com essa exposição não
com a tecnologia, mas das mídias sociais. Então, a comparação, a questão de acelerar, de estar presente, a obrigatoriedade de você estar sempre bem, porque são recortes da vida que as pessoas apresentam, não é a vida real. E aí a gente fala de novo sobre o presente. A gente não vive o momento presente na plenitude. A gente vive pensando no que pode acontecer ou no que aconteceu, a gente não queria que tivesse acontecido. E isso Essa é soma fato, né? é Isso soma de fatores, né? O estilo de vida, alimentação, as mídias sociais, eu acho que esse estilo de vida torna a mas gente uma geração, e a gente coloca nessa geração, claro. ansiosa mesmo, nesse momento que o mundo tá ansioso, né. E é engraçado, né, porque como que a gente vai cobrar isso das crianças? É. Como que a gente vai cobrar? E nós estamos vivendo um momento que me assusta muito, Karen. É tipo assim, eu não consigo fazer o meu filho não comer açúcar. Eu não consigo fazer meu filho sair do celular. Eu não consigo fazer meu filho sair do videogame. Como assim eu não consigo, né? Ah, porque nós vamos numa educação positiva aí que gente, tá complicado isso, Karen. A gente tem que dar um passo para trás e de repente realmente dar uma reavaliada para ver, será que eu não preciso começar a me colocar como mãe, como pai nessa relação? E aí, de novo, na questão do estilo de vida, né, a posição do núcleo familiar, com certeza, ele é mais forte do que todo o contexto, né. Então, assim, não tenho dúvida que os valores da família, que aquele dia a dia vem da família, é o núcleo familiar que vai ditar. Porém, muitas vezes, né, de novo, eu vou falar sempre isso, porque é uma coisa que eu venho estudando muito, é o estar presente. O quanto a gente não consegue se conectar no agora, eu com você, né, essa coisa de olhar no olho com calma. Vira meme, por exemplo, assim: "Ah, vamos tomar um café", e nunca a gente consegue marcar. E quando a gente está nesse café, a gente está com o celular. Sim. Então, essa coisa de você ter os valores do núcleo familiar e, aguentar isso, porque criar um filho ou criar relações saudáveis dá trabalho. Então, assim, é ouvir o outro, se conectar, a gente nunca tá certo 100% do Não. tempo. E é aí que tá, se eu não estou presente, eu não consigo ouvir, eu não consigo ter discernimento e eu não consigo sustentar aquilo que eu sou verdadeiramente. Então, quem sou eu? Acho que essa é a primeira coisa quando a gente vive no presente. O que eu realmente gosto? Eu estou fazendo isso só por conta do contexto? Então, as famílias, eu hoje vejo que muitas vezes elas não têm claro, dentro do contexto familiar, o que realmente, se alimentação saudável é um valor da família, por que dentro da casa tem um monte de coisa que não é saudável? Não faz sentido. Eu vou comer, eu não posso comer as coisas que são guloseimas, mas lá em casa tem um monte de guloseima. Então, aí você vai querer É, pedir para é, uma criança não é, querer o biscoito recheado, mas ele está lá dentro da sua casa? é. Esses valores dúbios, essas questões que eu acho que, são o embate que a gente tem que ter a consciência do presente. Então, se eu quero uma alimentação saudável, eu tenho que cozinhar. E eu tenho que comer Eu tenho que coisa- comer coisas igual saudáveis. coisas saudáveis. Eu tenho que aprender a fazer escolhas. Isso não quer dizer que quando a gente for sair em família, nós não vamos experimentar uma coisa que não é saudável. Sim. Porque nesse compartilhamento desse valor, você vai estar ensinando, você vai estar falando: "Olha, então, hoje a gente comeu, mas poxa, o que que vai fazer isso no nosso organismo?". Essa construção de um relacionamento é muito custoso, é muito trabalhoso, precisa de energia. Eu acho que isso que é o desafio de hoje da gente, é saber aonde a gente vai colocar as nossas energias. Se a gente colocou a energia toda no trabalho, com certeza
vai sobrar menos, né? Para o meu filho, na hora que eu sentar na mesa, ele falar, mãe, mas agora eu não quero comer, eu quero aquilo lá que está lá no seu armário. E aí você já está no final do dia, você vai falar, não, eu não vou comprar essa guerra. E aí nós estamos falando de estar presente, e aí vão todas as coisas que a gente pode fazer para isso, né? Porque tá muito, eu vejo que tá muito difícil isso, Karen. É a pessoa se enxergar primeiro para depois poder compartilhar, né? Eu acho que as relações humanas sempre foram desafiadoras na história da humanidade, né? Sempre. Em qualquer momento da história, o ser humano teve grandes desafios. Qualquer. O que eu vejo, né, hoje é que a gente tem muito recurso, muita informação. Acho que até demais, que a gente não consegue processar E colocar em ordem, né? e colocar em ordem, porque daí você se perde daquilo que é essencial. E o essencial é começar sabendo o que eu quero, quais são os meus valores e para onde eu vou. É um exercício muito grande do autoconhecimento hoje. Por isso que se fala tanto, né? Os gurus aí, né? Do autoconhecimento e dos cursos e tantas outras coisas, né? Eu sou uma que estuda essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento humano há muito tempo por conta dessas minhas inquietudes. E quanto mais você se debruça nisso, mais você vê o quanto você tem que se voltar para você. Sim. E no núcleo familiar é a mesma coisa. O pai e a mãe têm que se voltar para esse relacionamento primeiro do casal. Sim. Depois eu olho para aquilo que eu estou criando em volta de mim. Sim. E isso vai reverberando. E vou te dizer, na caminhada, um movimento que a família faça, ela vai ver o quanto isso impacta na vida dos filhos. Por um exemplo muito simples, começando, por exemplo, por ouvir mais o seu filho. Às vezes é uma coisa assim, a gente não se percebe disso. Será que eu estou realmente ouvindo ou falando? Tem um exemplo disso, Karen, para os ouvintes entenderem do que nós estamos falando. Um exemplo de ouvir. Não é você ficar de boca fechada e a pessoa ficar falando. Um exemplo sério de ouvir o seu filho. Uma coisa muito simples, as crianças têm muitas recusas. É muito comum no desenvolvimento infantil a criança recusar algum tipo de alimento. Isso é muito comum, porque ela está experimentando, ela está aprendendo. Tá com medo, com nojo, e aí tem um monte de de coisa. fatores. Às vezes a gente fala, come pronto, ou separa, eu quero que você coma isso, mas você não pergunta, mas por que você não quer comer? Aí, às vezes, você vai descobrir nessa simples pergunta, e se eu fizer? Porque às vezes você não descobriu, por exemplo, que isso é comum em criança, não querer misturar a comida. E a mãe vai lá e mistura tudo. Às vezes. Na creche também, a gente tinha alguns problemas, né? Isso, Do berçário, vamos misturar tudo. não, porque às vezes, para a criança, no paladar dela, ela vai comer, mas ela não quer Identifica. comer tudo junto. E ela não identifica o sabor. Exato. Então, às vezes, é essa escuta. Eu não quero comer porque eu queria separado. Às vezes, a criança, não tem o vocabulário, mas nós, adultos, quando a gente começa a ouvir e estar presente nessa. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Totalmente diferente, gente. Se você está presente na conversa, você vai começar lapidando e entendendo que, às vezes, ela não fala, eu quero comer tudo separadinho. Às vezes, eu não gosto desse, mas eu não quero com essa cor, é o verdinho. E você vai entendendo, né, dentro do processo e ajudando a criança a elaborar que eu quero comer de maneira separada. E aí a criança come. Então, isso é um exemplo de como que eu posso antecipar rotina para causar menos ansiedade. Então, assim, eu tenho que ir na escola todos os dias. A criança que vai de manhã ou à tarde, por exemplo. O que eu preciso fazer para ir para a escola? Eu tenho que cumprir certas coisas.
Né? Tenho que cumprir, eu tenho que escovar o dente, porque senão a boca vai ficar cheirando. E manter esse diálogo, porque às vezes a criança não entende que a higiene da boca não é só por causa da higiene, é para não ficar cheirando, ela não tem bafo. E, gente, outra coisa, isso não significa que você não vai fazer com que a criança coma. Isso é fato. Ela vai comer. Eu não vou escolher, deixar a criança escolher se ela quer comer ou não. Ela vai comer. Isso é um ponto, já está certo. O que nós temos que fazer é fazer com que essa criança fale, externize da forma com que ela, né, gostaria, e aí a família ajeita e fica tudo bem. Mas isso é um processo. E Então, cansa, né? Dá trabalho. Isso. E esse processo é um processo que às vezes leva anos para você identificar que tem crianças que têm muita seletividade alimentar. E não tem problema nenhum, gente. É exato. só É como assim, seletividade alimentar. você quer ver um exemplo muito, muito pertinente? Coentro. É um tempero que tem gente que não suporta sentir. Não gosto. Eu não Tem, gosto. tem gente que não suporta sentir na comida o coentro, né? É um paladar, é uma seletividade ali que me arrepia, eu tenho... Então, assim, você precisa identificar, só que para chegar a isso, a criança sabe o que é coentro? Não. Não! Às vezes é outro tipo de comida que tem no seu tempero, que a criança não gosta. E, de novo, né, falando dessa escuta presente, quando você está presente nesse almoço, presente nessa construção, você consegue identificar. Mas isso precisa você estar conectado. As conexões humanas hoje é o que diferencia a gente da inteligência artificial. Quer dizer, né? Até dá medo, né? Porque às vezes somos tão tapados que a gente acaba ficando igual a inteligência artificial, porque você não pensa. Porque talvez, né, nosso tema de hoje, a ansiedade, esteja tão turbilhando a sua mente que você não consegue verdadeiramente encontrar essa conexão. Então, eu até vou para minha casa almoçar na hora do almoço ali, para dar uma ajuda para a pessoa que está com os meus filhos e tal, mas eu tô tão atarefada que eu não estou presente. E aí eu não me conecto. E isso gera uma ansiedade em todo mundo, na criança, na mãe, em quem está tomando conta, no pai, que às vezes nem foi para casa, mas está lá recebendo, ai, não consegui nem comer, estamos atrasados. Por quê? Porque a gente não está presente no momento para conseguir organizar. Essa questão da geração ansiosa acaba passando por tudo isso que a gente E está... isso não é só criança, né? Adolescente, adulto. Se a gente for colocar no nosso trabalho, quanta pilha que a gente coloca no nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente está projetando coisas, a maioria das vezes, que não vão acontecer. A ansiedade é isso. Expectativa, né? A nossa mente cria um monte de coisa que muitas vezes não vai acontecer. E o que acontece com o funcionamento do nosso corpo? Quando a gente pensa, né, nosso pensamento, a gente pensa antes, né? Vai. É rápido. É rápido, né? Vai pensando É e vai. rápido. E o nosso corpo, todas as conexões, ele não sabe se é verdade, se é mentira. Então, as emoções, os hormônios, o batimento cardíaco, tudo funciona como se aquilo fosse verdade. E muitas vezes não é, né? Porque o que vai acontecer de fato é uma porção muito pequena de tudo aquilo que a gente pensou. E aí o nosso organismo começa a funcionar em uma outra frequência que deixa a gente ansioso, com o nosso batimento cardíaco elevado, com os hormônios à flor da pele, e muitas vezes esse estado contínuo disso vai virar várias doenças, né? É isso que os remédios fazem de ansiedade. Fazer com que o controle da sua respiração, do seu batimento cardíaco e de tudo que acontece ali quando você está muito ansioso, você consiga organizar melhor dentro do seu corpo,
né? Tanto que você passa por uma emoção, você fala, nossa, mas eu consegui administrar melhor. Nossa, isso é tão gostoso, né, gente? Só que É gostoso! Só que a gente precisa... E tem várias técnicas para tudo isso. Não, é assim, é engraçado, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, sou religiosa sim, tenho uma fé inabalável, e é onde que eu me apego. A hora que o calo aperta, eu falo, Senhor, ó, vamos conversar, me acalma, me tranquiliza, por quê? Porque a adrenalina vai, você fica a milhão, você fica pilhada, e você sabe que isso eu acho que falta muito, eu não sei se você percebe isso na escola, tá? A gente pode falar porque nós não estamos representando nenhuma escola aqui, gente, mas assim, você não percebe que as crianças, os adolescentes, as pessoas que têm uma fé, que elas professam uma fé, que elas acreditam em algo, não que elas frequentem, não é isso. Tô falando que elas acreditam em algo, que elas não conseguem ter uma tranquilidade melhor? Você já percebeu isso? Nas crianças também? Porque eu acho que a fé, né, e os rituais que a gente está falando, a gente acaba fazendo essa pausa, essa conexão que a gente está falando. Então, quando eu falo, opa, vamos aqui conversar, Volta! o que eu faço? Eu me centro, respiro e penso. Eu racionalizo aquela dor, eu dou um tempo para mim mesma. E, com certeza, a fé, né, ajuda você a saber quem você é. Sim. Então, de tudo que a gente está falando aqui, quando a gente estabelece valores claros, a fé, a religião, essa questão toda, ela entrega para aquele ser humano algumas clarezas, né, que ele precisa ir em busca, porque senão ele fica oscilando no comportamento e ele nem sabe aquilo que ele realmente está indo atrás. Exatamente. E Porque ele tá no desespero. Porque está no desespero. Porque não parou, não respirou, não se olhou. Por isso que vários, né, a religiosidade, ela traz isso, essa clareza daquilo que eu acredito, na fé, né? Cada um chama, né, ali aonde Exatamente. se apega aonde, e esse apego faz com que eu tire esses minutos para mim mesma e reconheça a presença neste momento, né? Não deixa a minha mente vagar, né? E mais uma vez, falando, né, na sua primeira fala, quando você fala de estar presente, você ter uma fé é você estar presente no que você acredita. Então, vamos pegar esse exemplo da fé. Não adianta eu cultuar um monte de coisa na teoria e na prática ser totalmente diferente. Isso, Então, isso não é estar presente, que é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Porque muita gente, né, pode falar, né, fala várias coisas, mas viver na fé é uma coisa. Exatamente. Falar sobre a fé é outra. É outra, né? porque é teoria, né? Exato. Então, assim, quando você escolhe, né, fazer algo, é uma escolha consciente, você vive isso. E é isso que eu acho que muitas vezes, dentro dos núcleos familiares, acaba se perdendo. Quais são os verdadeiros valores deste núcleo familiar? Existem coisas dentro da família que são inegociáveis. Então, vou dar um exemplo. Tenho certeza, né? Conheço seus filhos, você conhece os meus. Ela foi a professora dos meus filhos. Ele tem perguntas que eles não vão nem fazer. Sim. Porque eles vão falar assim, não adianta perguntar isso pra minha mãe, porque ela vai deixar mesmo, né? Até hoje, eles são rapazes, mas eles vão falar, isso, né? Nem fala isso pra minha mãe. O Rafael vai casar, mas ele sabe que tem coisa que são valores dentro desse núcleo familiar que são inegociáveis. Que o filho não vai romper. Não vai. Você tem certeza. E isso a gente estampa em vários setores da nossa vida. E eu acho que é isso que cada vez mais as famílias precisam acreditar neste núcleo. Então, assim, os pais aí de adolescentes, né, que muitas vezes é um desafio, né, que estão indo... Eu acho que é um dos maiores. Porque eles ainda não estão prontos, nem emocionalmente. Né? Eles não estão prontos emocionalmente, né? E não estão prontos fisiologicamente. Porque, de novo, lá, eu falei da outra vez, eu vou falar de novo, o córtex frontal, que é
responsável aí por toda essa conduta moral, né? Os estudos é 25 anos e olhe lá ainda, né? Tem uns que às vezes a gente até passa. Então assim, a gente sabe que existe toda uma questão por trás de tudo, que eles vão realmente enfrentar, eles vão quebrar a cara e faz parte desse contexto. Mas quando a família vem estruturada, realmente deixando claro, né, nesse estado presente, olha, nossos valores são esses e são inabaláveis, o adolescente tem mais recursos para passar essa fase. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre voltar, né? Esse núcleo familiar, seja qual modelo de família seja, não importa, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo uma diversidade aí dentro das famílias, não importa. Mas aquele núcleo de pessoas que vivem juntas precisam cultivar esse relacionamento e esses valores. Sim, sim. Eu acho que isso não significa a perfeição, né? Não. Porque uma hora, pelo menos é o que eu sinto, uma hora, quando você cai, tem um que tá lá, que já passou por isso, fala assim, opa, agora é a nossa vez. Porque a gente aprendeu isso lá atrás. Porque a gente vai vendo isso ao longo do tempo com os nossos filhos, o quanto a gente vai modificando os valores, faz parte da vida, o crescimento, né? Mas a essência nunca dá. não vai sair, mas você vai aprendendo a ter mais ferramentas emocionais, recursos para você estabelecer diálogo, recurso para você estabelecer oportunidades de ser melhor, né? E isso a gente precisa cultivar, né? Nesse estado presente, em todos os nossos ambientes, né? Eu acho que quando a gente preocupa, eu quero entregar um mundo melhor, mas é nos detalhes, na fila do banco, nem tem banco mais, né? Devolvendo o carrinho de supermercado, do senso de Isso. coletividade. Exato. Tendo Parar na paciência, faixa do pedestre. tendo paciência com o idoso que está lá na sua frente. Abrir a porta, né? Que hoje são pequenos. E quando ninguém tá vendo. Isso. E porque são escolhas. E essas escolhas que vão pautar as próximas gerações, que estão vendo você fazer isso de um modo construtivo. Mas a gente acaba se perdendo nessa ansiedade de querer fazer diferente, ou nesse mundo que está atropelando a gente, de questões que às vezes não vai acontecer, porque o agora que está acontecendo, a gente nem viu, passou. A gente não sabe quem a gente encontrou. As pessoas não se olham para dizer bom dia, né? Não, não. Eu sou uma pessoa que digo bom dia. Não. Então, às vezes, assim, ó, você vai caminhar, assim, de manhã, às vezes ali está, bom dia. Vou falar para você, metade das pessoas não responde. Mas não tem problema, porque é um valor que eu cultivo, né? Então, tá ótimo, mas é pensar de estar presente neste momento. Sim. E a gente, sabe que eu percebo nesse atual momento, com essa forma que nós estamos vivendo, né, de informação chegando de todos lados, tanto informação certa como informação errada, como fake news, como uns absurdos grandes, e eles têm muita possibilidade de escolha. Eles não escolhem nada. Karen, nós temos os nossos projetos do Educa Força Jovem, são cursos profissionalizantes, são workshops maravilhosos. Nós estamos com um chute de esperança que é vaga para jogar. E eles faltam, eles não têm dinheiro para pagar, mas eles faltam. Ah, se eu não jogar, tudo bem. Como assim uma oportunidade que cai no teu colo? Como que você não vai abraçar? Então, quer dizer, nós estamos tendo a oportunidade de ver aquele que abraça, que pega, que vai fundo e que te dá força, e tem aquele que não está nem aí. Se você perguntar que mora num local que precisaria de uma casa melhor, pô, qual é o seu sonho? Uma casa. Qual é o seu sonho? Um emprego. Qual é o teu sonho? O que você sonha? Não sei, não tenho sonho. Como assim não tenho sonho?
Eu acho que muitas vezes as novas gerações não validam os processos, né? O processo para você chegar num lugar, né, é um processo trabalhoso. Não tem jeito, né? Não tem como você aprender sem você ler. Não tem como você aprender se você não estiver no curso presente. Não tem como você. Nada acontece de uma facilidade. Aí a gente vai falar das redes sociais, que muitas vezes o percurso não é apresentado para o jovem de uma maneira construtiva. Então, assim, eles veem os grandes jogadores de futebol, né, as coisas que eles conquistam, mas a maioria não são grandes jogadores de futebol. É o time da base, que os meninos estão lá dia a dia, muitos têm que deixar porque tem que dar conta da família. Então, o processo é dolorido na construção. E aí a primeira frustração eu não aguento. Porque, olha, você vai sempre ver aquele que tem mais talento que você, ou que tem uma oportunidade diferente, e aquilo mina as emoções, né? E aí a gente está falando não da tecnologia, mas das redes sociais. Sim, Que sim. dá um exemplo, né? Que como fala, olha, não precisa estudar na TV. Ó, eu tô aqui, nem fiz o ensino médio e tô ganhando não sei quantos milhões. É isso. Como isso? É Como não isso. precisa estudar? Precisa sim, porque o processo, mesmo que você ganhe muitos milhões, você precisa do processo construtivo de ter chego para que você se desenvolva em termos emocionais, morais e de indivíduo, de ser humano. Então, você vai perdendo essa conexão, né? E aí fica essas falsas realidades que estão estampadas nas redes sociais. Porque é um recorte da vida, não é a vida. E de repente isso é um sonho, né? Eu quero ter aquela vida, eu quero ter aquele Mas eu não quero o dinheiro. esforço, Eu não né? quero esforço. Porque o esforço me frustra. Então, assim, né, voltando aí na questão da ansiedade, eu penso um monte de coisa, mas é difícil para os jovens ter o start de sair e começar. Não é uma coisa natural. Não é natural. Né? Eu queria, eu vou ler um livro em 2, 3 dias. É natural? Para poucos, né, é natural. Você precisa fazer. É como você, olha, eu quero fazer, sei lá, eu quero correr 5 quilômetros. Todo mundo tem a capacidade de correr 5 quilômetros, mas para você chegar até lá, você tem que treinar, você tem que acordar, você tem que ir lá. Então, o que faz um monte de gente correr, outros não? Exatamente O treino. eu acho que não é nem o treino, Dri, é o start de ir. Sim. Eu acho que isso é que diferencia uma pessoa de cada uma. E a ansiedade, sem dúvida, acaba deixando as pessoas mais vulneráveis, que a gente tem um monte de gente ansiosa que tem tanto medo do que vai acontecer que não começa. É melhor eu não me frustrar, eu nem vou começar. É claro que tudo isso que a gente está falando não é uma questão, né, que está ali consciente. É porque cada um tem a sua história. Mas se não tem uma família que está presente, se não tem alguém que possa entender isso, cada vez mais essa mente ansiosa vai te levar para procrastinação, para não conseguir realizar, ou você começa e não termina. Eu acho que isso é muito duro. Você vê, às vezes, jovens com muito talento. Sim. Isso Só dói. dói. Dói Isso na dói. gente, mas eles não têm recursos emocionais para aguentar frustrações simples. E aí, como que tem que fazer? Viver. Porque é exatamente o exercício dessa frustração, e às vezes não, porque às vezes você pode conseguir, que vai forjar o indivíduo a continuar, a chegar em algum lugar que ele almeje. Se ele não almejar nada, né? A falta de perspectiva. Falta de sonho, gente. Então, esse é uma derivação da ansiedade aí, né? Como que eu não quero desejar nada, porque eu não quero me frustrar, né? Eu, assim, às vezes eu falo pra eles, pelo amor de Deus, eu tô olhando pra você, faz 5 minutos que eu te conheço. Eu já consigo pedir uns 6, eu tenho uns 6 sonhos por você. Ai, ai. Para e pensa.
Porque é difícil, né? Não é errado você sonhar, não é errado você cair, não é errado você não conseguir conquistar. O errado é você não sonhar. É que quando a gente pensa, né, em saúde mental, em tudo isso, né, que a gente está falando, a gente vai se deparando em histórias, né? Cada história dessa percepção, né? Que dita, né? É uma família, é uma mãe que ali não tem esses sonhos, porque só está lutando ali pelo dia, acaba sendo comum eu não querer nada. Então, é isso que cada vez mais a gente precisa auxiliar os jovens, né? Eu digo jovens, às vezes as jovens mães, por exemplo, porque as jovens mães é árduo ali, né, o começo, e que É difícil. é difícil, porque agora a gente tem um monte de opinião aberta, né? Você vai lá na Sim. rede social, você é super mãe, nossa, olha, ela tá magrinha, linda, olha, faz uma semana que eu tive meu bebê, olha, eu tô Tô maravilhosa. perfeita. Oi? E fora que já tem um monte de psicólogo, um monte de educadora, cada uma falando de um jeito e você assistindo tudo aquilo. Então, quer dizer, você tem que estar magra, você tem que estar esbelto, tem que ter muito leite, né? Você tem que dar, isso tem que Você tem que dar amamentar, muito porque amamentar leite. é romântico. E se você não amamentar, você não é uma boa mãe. Então, eu acho que é um monte de coisas hoje, socialmente, que a gente vive, que traz a gente para uma mente ansiosa. E a mente ansiosa vai ter a gente sempre nesse estado de urgência, que vai complicar todas as questões aí do funcionamento do seu corpo, né? E que a gente precisa exercitar a presença. E é duro, né? Aí a gente fica pensando, né? Como organizar? Gente, não, educador hoje, para ser educador, tem que ser guerreiro, né? Tem que ser lutador, tem que ser guerreiro. Como que a gente, como escola e como família, consegue equilibrar isso, né, junto à criança? Porque de duas uma, ou a escola finge demência, fecha o olho e fala, vamos, tá tudo bem, né? Ou a escola vai arrumar uma baita de uma confusão. Eu acho que nessas relações humanas, né? A gente está falando de relações humanas, tudo isso. Eu particularmente acredito no poder da escuta. É desafiador, porque às vezes não, sempre, a escuta ela vem junto com todas as emoções que o ser humano está Que a vivendo. gente até entende tudo o que está acontecendo. Exato. Quando você para escutar, você entende. Então eu entendo agora por que o aluno está assim. Entendo porque a professora hoje não está num bom dia. Né? Então, assim, eu acredito que o poder da escuta, né, da conexão, na verdade não é nem escuta, é conexão. Quando você se conecta ser humano com ser humano, você consegue ter bons resultados. O importante é a gente exercitar essa conexão. E saber falar, né? Porque às vezes a gente está falando com as emoções, né? E as palavras elas têm um poder tão grande, que a gente pode minar essa relação. Por isso que eu acredito que, tanto na família quanto na escola, a gente precisa ter a a escuta como algo de compartilhamento. Então, assim, mas todo mundo tem que estar propício a isso. É isso que eu ia falar, não adianta só escutar, né? Né? Por quê? E se você escuta e não tem ação, aí Acabou. você precisa fazer alguma coisa com isso. E aí que tá, você precisa chegar no consenso. É que isso demora. Conversar demora muito mais do que você virar para a criança e falar: para de fazer isso. Por exemplo, tenho lá toda hora tá dando confusão no jogo de futebol. O que eu faço? Tiro o jogo de futebol. Mais fácil, né? Muito Bem mais mais fácil. fácil. Você resolve o problema, Só que você não resolveu. teoricamente, só que você não resolveu. Você adiou. Exato, porque vai acontecer o mesmo Adiou. conflito em outra situação de conflito. Então, assim, eu acredito que tudo a gente pode resolver, né, na questão da comunicação assertiva, que é aí, né? Tanto
nos pequenos momentos dos nossos núcleos, quanto nos grandes que a gente está vivenciando no mundo. Então, se a gente pensar hoje no mundo, Senhor Jesus a Cristo. falta de comunicação assertiva, porque falar é uma coisa, ouvir é outra, e o que você fala, o que eu entendo é Ficar dando outra. indireta é pior ainda. Pior. Né? A gente Eu tá- digo que esses não ditos corroem qualquer relacionamento, seja com filho, seja com esposa, companheiro, qualquer coisa. É o que vai nutrir nosso relacionamento, é a comunicação assertiva, com certeza. Então vamos lá, Karen. Então você já falou que a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber interpretar, né? Engolir, porque você não vai ouvir o que você gostaria de ouvir, então você tem que ouvir, interiorizar, digerir e partir para ação. Sim. Porque também não adianta só ouvir, eu sei ouvir. Tá, mas e o que você fez com essa escuta? Então, e existem ferramentas hoje, né, de várias, inclusive para ansiedade, de como. Primeira coisa é você tentar, né, dentro de tudo isso, né, ouvir, compartilhei, é escrever. Tirar da sua cabeça. Então, assim, ter caderninhos, né, mesmo Nossa, que interessante isso. porque ele vai te poupar a ansiedade. Porque quando você, né, o cérebro é maravilhoso, né? Deus é perfeito em todas as questões. Quando você pega aquele seu turbilhão e faz uma lista de tarefas, você tirou de você aquilo. Simplesmente esse tirar de você já te tira do estado de ansiedade. Porque o seu cérebro entendeu que você fez uma ação. Então, você já fez uma primeira. Então, isso, fazer listas, né? Isso, PNL. E aí eu vou dar uma dica para você. Que agora a Karen falando, eu falei, não, mas eu faço de outro jeito. Isso, então, são formas que a gente tem de acalmar a mente. Então, quando você falou da fé e tal, então, acalmar a mente rezando, tem gente que acalma assim, acalmar a mente escutando uma música, meditando, né? Tem aí meditações guiadas no YouTube que ajudam, às vezes 5 minutos te acalma e, sem dúvida, escrever as suas emoções. Né? É uma ferramenta poderosa para que você tire de vista essa ansiedade e você faz uma comunicação assertiva com você mesmo. Então, eu até falei assim, eu preciso falar isso, que nossa, tá no meu Instagram, lá atrás, eu gravei uma aulinha, porque eu comecei a receber de umas mães o quanto eles estavam ansiosos com a questão da prova que ia chegar, quantos dias faltavam e tudo mais. E aí, é exatamente isso, a criança precisa aprender a antecipar o pensamento, a ver que vai demorar para chegar e quantos dias. Como que a gente pode fazer isso? É tirando da cabeça, é materializando ali para ela com tabelinhas na geladeira, quais são as tarefas de cada dia, tarefas que a gente gosta, tarefas que a gente não gosta. Então, assim, ó, eu sei que a que eu não gosto é na terça. Só que eu tô lá na sexta ainda, então Eu eu vou curtir. sei que. Então, lá na segunda, eu já falo, "Ai, mas eu tenho que ir." Então, porque se você deixa para a criança em aberto, ela vai ficar ali tão focada naquilo que ela não tem que fazer, que ela nem viu o sábado e domingo que ela tinha para ficar feliz. E detalhe, se você também não fala para não gerar uma ansiedade na criança, você não está ensinando. Não, Eu escuto muito isso, eu não vou falar nada porque eu não sei. Gente, fala sim. A criança, o adolescente, a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade, trabalhar com isso e se tiver que frustrar, aprende com a frustração. Porque faz parte da vida. Então, assim, o que a gente pode fazer para lidar com essas coisas? É ter recursos. Então, o recurso de fazer tabelas, de anotar em calendário quantos dias faltam e riscar o calendário. É demais. É uma coisa. Eles amam, né? Exato, o Eles calendário do advento, né? Perto do Natal. É uma coisa assim, então, Eles amam. são marcos que a gente pode fazer com a nossa mente para que a gente possa nos autorregular e, consequentemente, a gente regula todo o nosso entorno.
Não, é demais, isso é demais. Mas é Mas que você faz uma coisa que não é lista? como assim? Você falou que faz Ai, deixa eu dar dica pra você, o que que eu tô fazendo agora? Há um tempinho atrás, antes ainda de já ter isso no WhatsApp, a Gabi falou assim pra mim: "Mãe, dá pra você fazer o seguinte, pra você não esquecer suas coisas, faz um grupo eu e você, depois você me tira do grupo, fica só você". Eu falei: "Ok". Só que isso aí, eu fiz o grupo, tirei ela do grupo, ficou eu e eu comigo mesma, né. E aí, o que que eu comecei a fazer? Então, por exemplo, você recebe aquele áudio, que você tem vontade de pegar o áudio e chorar, e falar, né, você precisa falar. Só que se você for falar aquilo que você quer falar pra pessoa naquele momento, não vai dar certo. O que que eu tô fazendo agora? Eu pego meu celular, vou na minha conversa comigo mesmo e mando áudio. isso. Aí eu mando outro, aí eu mando outro, aí eu mando outro e passou. Passou. Eu falei que a hora que eu morrer, se pegarem meu celular e forem escutar todos os áudios no Dri, Força Jovem, eles vão ter certeza que eu tô num umbral. Vão ter certeza absoluta que eu tô no umbral. Por quê? Porque você joga aquela adrenalina. É, Então, porque não dá isso. tempo às vezes de se escrever. Exato. Então, eu acho que é aí que vai das tecnologias que a gente está falando agora, né? Que é Uma boa diferente. coisa. Exato, é Uma trazer boa. a tecnologia para a nossa vida. Como que a gente pode falar, né? Transcrever, pedir coisas para a inteligência artificial. Então, como Sensacional. eu posso organizar a minha rotina X e coloca lá? Ele vai te dar alternativas. Eu Sim. quero correr os 5 quilômetros. O que que eu tenho que fazer? Ele vai te dar uma série de coisas. Então, assim, usar esses mecanismos que a gente tem hoje como recursos de autorregulação. Porque o que você fez aí? Eu peguei minhas Nossa! emoções, coloquei ela em cada quadradinho, enquanto eu vou falando, eu vou me ouvindo, eu vou autorregulando, e aí eu tenho uma comunicação com quem eu tenho que devolver assertiva. Então, é isso que a gente é um treino constante, né, que a Não, gente precisa isso aprender a isso fazer. é isso é fato, Karen. Porque parece que você vai colocando tanta energia naquilo, que você vai falando, falou: "Espera aí", tem uma hora que eu falo assim: "Tá bom, Adriana, agora você calmou, querida, né, desculpa aí, chefia, foi sem querer, um momento, né, um momento não que não foi legal, mas". Por quê? Porque você carregou as suas emoções, aquilo estava dentro de você, não tá no É. outro. E se você não tivesse feito isso, a sua cabeça ia continuar pilhada, e aí o que que acontece? O seu batimento cardíaco fica diferente, os seus hormônios vão lá, pronto, né, a pressão subiu, E não, e é o que eu pronto. falo, né, às vezes a gente deixa tudo também na parte emocional. Você não pode jogar tudo na parte emocional só. Isso. Mas isso, Dri, é como a gente está falando desde o começo, é estar presente. Sim. Porque se você não pega esse momento presente de consciência e transforma isso, né, é aquela coisa, a emoção você viveu, agora o que você faz com isso É, é que dita a sua relação. Porque se você devolve no impulso, acabou. qual é a consequência disso? Né? Então, é o que a gente faz com isso e o que a gente deixa a gente fazer. A ansiedade, né, que é o nosso tema agora, e ela te coloca nesse lugar vulnerável, porque ela sempre vai estar te projetando por coisas que não vão acontecer. Sim, e o que é mais gostoso, de repente, gostoso não, na verdade não é gostoso, porque você fala: "Cara, podia ter feito diferente". Mas quando você, né, você para pensar em coisas do passado, você fala: "Hoje eu não faria desse jeito". Errei, fui imatura, fui, mas era o momento que eu estava vivendo É, porque eram os recursos que você na tinha, né? época. É. Recursos Que emocionais que eu você tinha. tinha. Por isso que é tão importante a gente ter consciência desses processos, porque a gente pode viver e amadurecer, né, porque a vida vai te colocando em situações que você tem que se amadurecer, mas sem consciência. Sim, O importante é a gente ter a consciência, porque aí é a autoaprendizagem, né. E aí quando eu me conheço eu mesma, o que que eu quero, o que que eu não quero. Então, a parte boa do envelhecer com consciência, pensando nesse desenvolvimento humano, é você ver: "Eu não quero e não tenho culpa por isso".
né? Eu não quero, eu amo aquela pessoa, mas eu não quero estar do lado dela. Ela E me tá faz tudo mal. bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É. E esse passo a passo no desenvolvimento é a consciência que traz. E se você está no estado de ansiedade, você não consegue ter. E Você aquela vai ficar sempre na emoção. E aquela coisa, né? Eu não posso ficar do lado daquela pessoa, não porque eu quero fazer pirraça, porque aquela pessoa traz o pior de mim. É, exato. E eu preciso exato. melhorar isso em mim. É. Então você imagina as crianças em sala de aula, nisso, os É adolescentes. que, na verdade, não é sobre o outro, é só sobre você. Né? Isso a gente pode conversar em outros momentos, mas é sempre sobre você. Então, você que tem o poder de estar presente. Se a outra pessoa não está, se você vai desenvolvendo esse estado de comunicação assertiva, você vai ficar ali. A pessoa vai ficar. Eu não vou entrar nessa vibe sua, eu não preciso. Só que para você chegar nisso é uma construção. Por isso que, voltando na questão das famílias, né, que a gente estava falando e tudo mais, essa consciência só pode acontecer quando a gente não está no estado ansioso. E aí, para que a gente não esteja no estado ansioso, a gente precisa ter técnicas. Se é relaxar, se é rezar, se é Catar o celular, falar. escrever. Isso cada um vai desenvolvendo a sua própria maneira, mas a gente precisa ir à busca, a gente precisa ter intencionalidade de chegar lá, porque a gente não chega se não quer. Eu vou amadurecer com o tempo. Não. Você vai envelhecer com o tempo, mas amadurecer é uma questão de escolha. E a gente percebe que, às vezes, né, porque é difícil envelhecer, não adianta a gente Sim. falar que não. Né? A gente percebe, pelo menos eu percebo no meu Sim. corpo, né, coisas que eu fazia antigamente. Nossa, hoje eu já, né, pode dar uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, né? A pele já não é mais a mesma, as rugas vão aparecendo, um monte de insegurança que vai dando. Então não adianta eu querer ficar consertando toda hora, porque uma hora eu vou pensar, eu posso sim, vou lá na Aline, fofa, minha Aline querida, que toda semana dá uma ajeitada aqui, mas ao mesmo tempo que eu preciso me cuidar, eu tenho que me aceitar. Como é duro isso, Karen? É porque, na verdade, a gente está aceitando muito mais do que as rugas, a limitação do corpo. A gente está aceitando a finitude da vida. Sim. E quando a gente fala de um fim, você pensa, eu não estou pronta para esse fim. Mas aí vem, não é você que manda nesse fim. Então, aí fica mais louca ainda. Né? Então, eu acho que pode ser outra. Misericórdia, gente, estão vendo. Que a gente vai costurando outros temas, mas a finitude é algo que vai batendo na nossa porta e vai se mostrando o quanto você ainda não fez o que você queria. E aí vem de novo a consciência. Quando a gente está consciente do nosso desenvolvimento e do nosso amadurecimento, você vai aceitando a finitude como a consequência da vida. Mas para isso é uma jornada. Não, e sabe o que mais me assusta? Assim, não é que me assusta, né? Mas assim, o que mais me deixa reflexiva é como cada dia que passa a gente aprende coisas novas e a gente percebe que a gente não sabe nada, que a gente não está preparado para nada e a gente tem que correr atrás da nossa evolução, não do outro. Exato. Da nossa evolução. É sempre sobre você. Sempre sobre você. É porque a hora que sempre você muda, o você entorno muda. reverbera, a sua ressonância energética muda e o entorno muda junto. Sim. Porque sim. você, né? Você tá mostrando aquilo, aquilo é bom. Isso eu venho comungando na prática, assim, desde 2017 que eu estudo desenvolvimento humano e essa questão do desenvolver no sentido pleno, né, de se olhar enquanto você, não é o outro que é culpado, é você que tá mais fácil aonde, jogar, né? exato, No outro. Aonde você tá só foi resultado das suas escolhas. Ninguém escolheu por você.
Ninguém. E isso é muito duro. Quando você cai, você fala: "Nossa, a responsabilidade é toda Não minha". adianta procurar Não culpado. adianta. E inclusive na questão da ansiedade, dessa coisa, é a questão sua, não é o meio que te deixa ansioso. Não é o meio, é você. E é por isso que eu falo, gente, às vezes eu sou muito radical nisso, Karen. Porque eu falo assim, não adianta a gente ficar procurando subterfúgio. Porque, de repente eu preciso de um remédio agora para ansiedade. Ok, você precisa de um remédio que te ajude no momento para você começar a parar para pensar. Mas você não pode ficar com remédio. é uma Você precisa trabalhar em você. é uma ferramenta, né? Ferramenta. Né, então a gente está falando de ferramentas, né, que hoje a ciência pode te dar, e eu acho que os médicos aí hoje estão super atualizados nisso. E atentos, graças a Atentos, Deus. né, então acho que isso é importante falar, mas é uma das etapas, Sim. você tem várias, né, você não pode se acomodar achando Não. que uma coisa só vai resolver essa questão. E vou te dizer, nem só você tentando trabalhar em você a ansiedade com todas as ferramentas vai dar certo. Sim. É um conjunto de coisas e de tempo que você precisa para galgar isso. Então, aceitar que é constante, não é o remédio que você vai tomar agora, termina, acabou, fim. Eu não vou ser mais ansioso futuramente. Não, não existe isso, né? É você querer escolher todos os dias estar presente e trabalhando o seu interior aí para ir se desenvolvendo como ser humano, se conectando, tendo comunicação assertiva. E a nossa vida não é linear, Não. né? A minha, eu não sei. Não é linear. A Não sua é vida linear. não é linear. É que não. nem que fala que nem batimento cardíaco. É É, exatamente. é. Se E com tiver uma, linear, morreu. e com umas taquicardia por aí, né? Com umas taquicardia por aí, Isso, né? pra ter emoção, É, né? pra ter Porque senão não tem emoção. graça. Uma cirurgiazinha básica. É gostoso, né? Brisa, o que acontece, Brisa? Estamos no nosso horário, Brisa. Nossa, nem falamos de novo. Nada. Olha, gente. Resenha, só resenha. Olha aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Não conseguimos nada. Entendeu? Nada. A gente fala Nada demais. ou tudo, Ou né? tudo. O que acontece que é só resenha? Ai, olha, Michela, um beijo, querida, do programa Desocupados. Ai, que ontem foi maravilhoso com aquelas crianças, a vontade de beijar todas. Márcio também, ó, o Márcio aqui mandando um boa tarde. Márcio, boa tarde, gente. Ai, Karen, só dá uma palhinha final aqui para nós. Do que você deixaria pra gente? Eu digo que viva o momento presente com plenitude, que eu acho que quando a gente se conecta verdadeiramente com esse agora, você vai conseguir enxergar a beleza de muitas coisas que você deixa passar aí no dia a dia. Nossa, que lindo! Viva o momento com plenitude. Olha, Acho que é isso. e amanhã a Deus pertence, né? Porque a gente não Exatamente. sabe o que vai acontecer. Exato. A gente faz nossa parte, a gente se planeja, mas deixa aí, viva o presente, que eu acho que isso traz pra gente tudo que a gente precisa. Ai, querida, muito obrigada. Adoro. Adoro. Hoje eu já vou deixar marcado, gente, mais 2, fiquem tranquilos, que Karen volta. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço, Você não é quer deixar ótimo. o seu Instagram? Meu Instagram é Karen, Karin, r.viana com 2 N's, @. Olha, Essa aí. gente, vou Eu deixar... tenho uma aulinha lá para as mães. Ah. Rola no meu feed que tem uma que eu fiz a tabelinha para a criança não ficar ansiosa. Olá, e tal. mãezinhas! Veja lá. Vamos pegar a tabelinha no Insta da Karen. Ó, não é por nada não é porque eu sou puxa-saco não, mas ela deu aula para meus filhos, eu sei bem do que ela está falando. Ela é sensacional e ajuda muito. Queridos, muito obrigada, né? Obrigada por estarem conosco aqui, obrigada para os meus amigos que estão sempre com a gente. E, gente, dia 27, domingo, estaremos no World Ball aqui em Várzea Paulista, com um jogo solidário, né, dos amigos do Gatito versus amigos do Patito. E o Força Jovem vai estar lá com o Chute de Esperança, vamos estar lá com a Educadora Brasil, Dircélio, Brisa, todo mundo lá. Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira que vem.